Olá, sejam bem-vindos novamente. Como a gente comentou, hoje nós vamos conversar sobre a parte do manifesto ágil, né? Como é que surge esse manifesto ágil. É importante a gente entender a origem dele, como é que ele foi, qual era a sua proposição inicial. Dentro do que a gente vem trabalhando nas disciplinas de gerenciamento de projetos, né, da agilidade em gerenciamento de projetos, a gente comentou que existem diversas organizações, como o Standards Group, por exemplo, que avaliam periodicamente o sucesso dos projetos. Eles mandam perguntas, relatórios, tem N técnicas de levantamento, onde as pessoas avaliam se um projeto foi bem sucedido, foi mal sucedido, se é desafiador. Dentro desse cenário, dentro desse contexto, foi observado que uma série de projetos eram muito bem sucedidos e projetos com um determinado grau de complexidade que chamou a atenção. Então convidaram esses profissionais para discutir e qual era o objetivo? O objetivo era que, juntando esses profissionais que davam tão certo em projetos complexos, em projetos de natureza complexa, se criasse uma metodologia para, sempre que fosse seguida, a gente conseguisse gerar sucesso no projeto. A gente já sabe que isso não existe bala de prata, né? Tem fatores externos que influenciam boas práticas, o uso de boas ferramentas. Eles podem, na verdade, aumentar a chance de sucesso, nunca garantir. Mas, enfim, no final desse período, em vez de sair uma metodologia, surgiu o Manifesto Ágil e mais uma série de princípios agilistas. E o objetivo hoje é a gente apresentar esse manifesto e desmistificar alguns mitos que existem em relação a isso, algumas distorções que existem em relação a isso, que são muito prejudiciais até ao próprio gerenciamento do projeto. Então, quando a gente começa a ver um manifesto, ele sai com 4 grandes nortes ou vertentes. Primeiro, indivíduos e interações entre eles, mais do que processos e ferramentas. Preste atenção, isso em momento nenhum quer dizer que os processos e ferramentas são ruins. Mas, como a gente está trabalhando num cenário complexo, num cenário com profissionais do conhecimento, um cenário em que os profissionais costumam e precisam ter autonomia para desenvolver suas soluções, por mais que eu tenha o melhor processo criado, as melhores ferramentas contratadas ou desenvolvidas, se o clima, se a segurança psicológica, se o ambiente e a relação entre essas pessoas não for cuidada adequadamente, não adianta, por melhor que seja o processo, melhor que seja a ferramenta, não vai sair. Lembra que a gente está trabalhando com profissionais do conhecimento, tá? Então não adianta eu ficar cobrando o homem-hora ali. A gente geralmente trabalha por entrega, trabalha ali dentro com... A gente tem que estimular o trabalho criativo, estimular o trabalho em equipe. Não quer dizer que se eu não tenho um processo ou uma ferramenta adequada, não vai sair. Muito pelo contrário, com processos e ferramentas adequadas, eu consigo, se os indivíduos e as interações entre eles estiverem boas, estiverem sendo cuidadas, eu consigo até aumentar o meu potencial de entrega. Mas eu prefiro, entre ter uma melhor ferramenta contratada ou cuidar do meu clima organizacional, cuidar do clima organizacional, até porque a gente vai precisar disso. É isso que o Manifesto Ágil vem dizendo, né? Porque eu vou precisar ter uma relação de confiança, eu vou precisar ter uma relação de transparência, de inspeção, de comunicação aberta. Então a gente precisa cuidar muito disso. A gente precisa cuidar do time. Um outro ponto que ele traz, que é software em funcionamento mais do que documentação abrangente. O que isso quer dizer? Que melhor ou mais importante do que eu fazer uma série de documentações é eu entregar o software funcionando. A gente viu no último encontro que a incerteza ela faz parte do processo de desenvolvimento de software e que o usuário ele vai mudar, ele só vai entender realmente o que ele quer quando ele começa a usar, né? O meu cliente ele vai mudar uma boa parte do meu software. Isso não significa dizer que eu não estou preocupado em documentar. Estou sim, até porque esse software vai sofrer manutenção, esse software vai passar por processos de auditoria, de qualidade, de teste, entre diversos outros artefatos e recursos que a engenharia de software nos ensina, que eu preciso da documentação até para conseguir fazer isso de maneira muito bem feita. Inclusive um processo de auditoria, por exemplo. Só que é importante entender que mais do que eu ficar gastando
o meu esforço, a minha energia, agora eu vou criar um diagrama de classe, um diagrama de contexto, um diagrama de sequência, um diagrama disso, um diagrama daquilo outro, um modelo de entidade de relacionamento, um modelo de contexto. Mais do que isso, eu preciso ter o produto funcionando. Não quer dizer que eu não preciso documentar, eu preciso documentar o que realmente precisa ser documentado. A gente sabe que grande parte da nossa documentação a gente faz num piloto automático. E são documentações que com 1 mês, 2 meses já vão estar desatualizadas na primeira manutenção. Porque também é uma prática muito comum, porém errada, da gente não atualizar a documentação quando faz a manutenção. Então é isso que o Manifesto Ágil diz. Software em funcionamento mais do que uma documentação ampla. Isso não significa dizer que eu não documento. Um outro ponto que também é muito distorcido na sua interpretação é colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Não significa dizer que eu vou trabalhar sem contrato, não é isso. O nosso modelo, o nosso tipo de contrato, o nosso perfil de contrato precisa ser revisto. Não adianta eu querer trabalhar com um contrato de preço fixo aqui. A gente sabe que tem incerteza. Então vai mudar. Eu vou assumir esse risco como desenvolvedor. O cliente vai assumir o risco de me pagar e eu começar a prejudicar a qualidade da entrega para poder compensar as mudanças. Então tem uma série de características que precisam ser revistas. De repente trabalhar um contrato com características mais de tempo e material, onde eu vou trabalhar uma interação, uma entrega ou uma sprint, como o Scrum define, né, esse intervalo de tempo. Isso é importante ser avaliado e isso está muito relacionado também ao quarto item, que é responder a mudanças mais do que seguir um plano. A gente sabe que tem determinadas áreas onde eu tenho projetos preditivos, que a partir do momento que eu faço um tailoring, consigo entender ali o que eu quero entregar. Seguir o plano é muito bom e é o nosso show, né? A nossa segurança como gerente de projeto. Só que em projetos complexos isso não existe. É importante planejar, só que o planejamento é diferente. Por quê? Porque são tantas incertezas, tem tanta imprevisibilidade nesses cenários probabilísticos do cenário complexo, que eu acabo tendo que ser muito mais aberto às mudanças, eu preciso responder às mudanças do que ficar preso ao plano. Não significa dizer que eu não planejo, e a gente vai ver já já. E aí ele põe uma sentença, né, muito interessante, que é assim, ó: mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Isso é, por mais que aqui tenha seu valor sim, em processos, ferramentas, documentação, negociação, seguir o plano, a gente tem que priorizar isso quando eu tenho um conflito dentro desses valores que estão sendo apresentados. Quando a gente fala em responder à mudança mais do que seguir o plano, surge um mito que o gerenciamento de projetos ágil não planeja, o que é uma mentira. Na verdade, a gente faz N planejamentos, só que os planos, na sua grande parte, eu posso planejar todo um planejamento de entrega, de versões, um planejamento mais alto nível, mais macro, baseado em valores. Agora, a execução como tarefa, decomposição de tarefa, a gente faz muito por etapas, por períodos de tempos, que dentro do Extreme Programming são chamados de iterações, dentro do Scrum são chamados de sprint, etc. São chamados de sprint. Outras técnicas vão dar outros nomes para esses time boxes que eu tenho de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. A gente vai ver aqui tanto o XP quanto o Scrum, né, dentro dessas videoaulas. Mas a gente faz o planejamento e a execução da primeira iteração. Depois eu planejo, faço a segunda entrega, o terceiro planejamento, a terceira entrega e assim sucessivamente. Por quê? Inicialmente eu tenho uma grande incerteza. Se eu tento planejar a longo prazo, eu certamente vou ter que inserir uma série de premissas que vão ser falsas. Se eu vou planejar a curto prazo, eu preciso trabalhar menos essas premissas, ou melhor, eu insiro menos premissas dessa natureza para fazer toda essa entrega e esse plano. E a partir do momento que o projeto vai evoluindo, eu fiz a primeira iteração, a segunda, a terceira, eu começo a conhecer mais do projeto e a tendência é que eu tenha que colocar menos premissas, menos incertezas dentro do meu planejamento. E assim a gente consegue entregar um plano melhor. Os princípios ágeis, os valores ágeis, também ele trabalha 3 grandes conceitos. O conceito da transparência, da inspeção e da adaptação. O que é a transparência?
A transparência ele define o seguinte, ó, todo processo deve estar visível a todos os envolvidos. Essa transparência deve ser refletida no ambiente, nas pessoas e nos processos. Eu faço a inspeção. A inspeção, o processo ele deve ser inspecionado regularmente, na busca por o quê? Por anomalias, por oportunidades de melhorias. E caso essa inspeção detecte algum problema, eu tenho que me adaptar rapidamente. Eu preciso ajustar o meu processo para que eu consiga trazer valor a partir dessas mudanças que eu estou fazendo o quanto antes. E a adaptação e a inspeção e a transparência são importantes para a gente fazer essa melhoria contínua e fazer toda essa validação, esse teste de validação do que a gente identifica como oportunidade. Perfeito? E aí, quando a gente volta a falar lá da nossa teoria de Canfield, né, dentro dos princípios ágeis, a gente vê que a gente está muito por aqui, nos projetos complexos. Eu tenho um valor, como eu vou entregar esse valor? Por isso tem toda essa característica, diferente do que quando eu estou trabalhando com projetos preditivos, onde eu sei exatamente o que eu quero fazer, eu tenho pouca mudança. Se eu sei o que eu quero fazer, eu consigo planejar como fazer, consigo definir prazo, custo, equipe e uma série de outras atividades que muitas vezes aqui no cenário complexo a gente não consegue, como a gente já viu nas nossas últimas aulas. Espero que vocês tenham gostado. No próximo encontro, nós vamos conversar sobre o Scrum.